Vamos ficar em pé, meus irmãos, fazermos a leitura da palavra do Senhor. Eles aí, 2 fios aí. Olha aí. Abra sua Bíblia no segundo tratado de Lucas, capítulo de número 9. Segundo tratado de Lucas. É possível, tá? Qual é o nome do livro? Originalmente chamado de... Como era chamado antigamente o livro de Atos dos Apóstolos? Bota na cabeça, Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque a linha de argumentação é que toda cena, o Espírito Santo era quem dirigia. Capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos relembrar como é que foi. Temos falado sobre salvação, temos falado sobre oração, temos falado sobre muita coisa. E é bom nós darmos uma olhadinha no exemplo máximo que temos aqui de um homem que perseguiu ferrenhamente os crentes, permitia e consentia, quer dizer, autorizava, por ordem de Roma, a morte dos crentes. Era um algoz dos crentes, então era um matador de crente. E agora passa a ser ganhador de almas, né? Capítulo 9, versículo 1. Vou ler até o versículo 31. Acho que é muito, nada, não tinha lido o livro todinho, 28 capítulos. Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse para presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou lutar contra as cadeias. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Ao que respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista,
E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este? Porque em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para nos levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro do cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhes falara, e como em Damasco falaram ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É lindo, né, esse testemunho? Muito bonito. Querido e amado Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, honramos a Ti, Senhor, por este exemplo maravilhoso que Tu alcançou a Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, e o constituiu como apóstolo, homem de Deus, evangelizando a todos. Desta forma, Senhor, pedimos que Tu também abra os olhos aos incrédulos, àqueles que não têm conhecimento da Tua Palavra, e que se dobre diante da Tua revelação da Palavra de Deus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.